A candidata Kamala Harris, derrotada nas eleições dos Estados Unidos, discursou reconhecendo o resultado nas urnas. Falávamos sobre isso. Ela disse que o resultado não era o esperado e destacou a importância de respeitar a vontade dos eleitores. Vamos ouvir um trechinho desse discurso. O resultado dessas eleições não é o que nós queríamos. Não é o que nós lutamos para que fosse. Não é o que votamos para que fosse. Mas quero deixar claro, a luz da promessa americana sempre vai brilhar forte enquanto nós não desistirmos e enquanto continuarmos lutando. As we keep fighting. Vamos voltar então lá para os Estados Unidos. Agora Eliseu Caetano também conectado com informações a respeito dessas atualizações, desdobramentos das eleições. Quem acompanhou o discurso também, inclusive, o Eliseu Caetano, tem mais informações, tem outros destaques de Kamala Harris. O que você nos conta agora, Eliseu? Bem-vindo, boa tarde para você. Oi, Lívia, muito boa tarde para você, para as debatedoras e para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan News. A gente está nessa cobertura desde o início do ano e uma das frases ditas ontem por Kamala Harris e que segue repercutindo por aqui hoje e que eu particularmente acho que vai ecoar ainda por um bom tempo, foi essa última proferida por ela nessa sonora que a gente escutou. E nós vamos continuar lutando. Muita gente tem se questionado aqui, mas não foi absolutamente a mesma coisa que Donald Trump falou quando perdeu a eleição para Joe Biden em 2020? Fica aí o questionamento e daqui a pouco eu gostaria de ouvir as nossas debatedoras falando sobre essa situação também. Mas ontem a Kamala Harris, depois de muitas horas de espera, porque estava sendo aguardada ansiosamente tanto por parte dos democratas quanto por parte dos republicanos e obviamente da sociedade civil de uma maneira geral, ela precisava reconhecer a vitória de Donald Trump e ela sumiu durante boa parte do dia, aparentemente tentando entender o que tinha acontecido. Aliás, as informações que vêm da equipe de campanha dela é de que nem ela e nem os seus parceiros, os seus aliados nessa campanha conseguiram entender o que foi que deu de errado, o que aconteceu nesse meio de caminho que tirou de Kamala Harris o sonho de ser presidente dos Estados Unidos, pelo menos na eleição deste ano. Ela foi até a Howard University, que é uma universidade histórica negra aqui dos Estados Unidos. Aliás, universidade essa por onde ela se formou, e lá ela discursou, viu, para uma multidão que estava na noite anterior junto com Kamala Harris, acompanhando a contagem dos votos. Quando a Kamala percebeu pelos números que não tinha ganhado a eleição, o que ela fez? Saiu de fininho, saiu a francesa e não falou mais nada desde então. Então, por isso ela estava sendo aguardada. Ontem ela voltou ao mesmo lugar, foi recebida por uma multidão, porque aqui a capital americana é um reduto comumente conhecido nos Estados Unidos como democrata e por isso ela escolheu aquele lugar tão emblemático na vida pessoal, na carreira dela e também para a comunidade aqui da capital americana. Ela falou que vai manter e seguir lutando pelos ideais que impulsionaram a campanha presidencial dela, reconheceu e concedeu, né, por parte dela, a vitória ao republicano, ao Donald Trump, e alertou, inclusive, sobre possíveis tempos sombrios que viriam. Ela, com uma voz um tanto vacilante, né? A gente percebe que ela estava muito emocionada ali, prometeu também continuar lutando pelos direitos das mulheres e contra a violência armada. Ela disse que vai lutar pela dignidade que todas as pessoas merecem. Nesse discurso, ela ainda confirmou que também havia ligado um pouco antes para Donald Trump, que teria sido uma ligação rápida, direta, protocolar, mas que ela parabenizou ele pelo triunfo na eleição presidencial de terça-feira e prometeu também se envolver em uma transição pacífica de poder. O clima, né, triste e sombrio, de certa forma, pelo qual ela foi recebida lá por essa multidão, contrastava muito com o clima lá na Flórida, onde Donald Trump estava cercado de amigos, correligionários, muita alegria, muita festa por lá, e também contrastava com o clima de festa da noite anterior no mesmo lugar, lá na Howard University, onde boa parte dessas pessoas que estavam com ela ontem durante esse discurso também acompanharam a contagem dos votos de lá. Havia uma festa muito grande, muito especial, preparada para uma possível vitória da Kamala,
que infelizmente ou felizmente para os republicanos não aconteceu, né? Ela também já teve encontros com a Nancy Pelosi, que é assessora da Casa Branca do presidente Joe Biden. Ela também já teria falado com alguns artistas, como, por exemplo, a cantora Beyoncé, que apanhou a campanha dela. Ela esteve durante todo o momento acompanhada de Tim Walz, governador do estado do Minnesota e também parceiro de chapa dela. E, mais uma vez, como ela tem feito, como ela fez, melhor dizendo, ao longo dessa campanha, ela encorajou os seguidores dela, os apoiadores, especialmente os mais jovens, a não desistirem, mesmo em períodos como este, que ela disse que é de grande decepção. Vou abrir uma aspa aqui dela. Às vezes, a luta demora um pouco. Isso não significa que não venceremos. Vale lembrar que a Kamala Harris subiu a chapa democrata em julho, com a campanha andando quando Joe Biden desistiu de concorrer às eleições deste ano. Isso não significa que ela não pode concorrer novamente, mas que neste momento os democratas vão precisar, de acordo com os analistas políticos, entender o que aconteceu, qual foi a falha na campanha de Kamala Harris e também o que fazer, porque o partido perdeu muito terreno aqui nos Estados Unidos, naquilo que os especialistas estão chamando de maré vermelha, ou seja, os republicanos ganharam e ganharam muito, levaram a presidência, levaram governos de estado, levaram a presidência da Câmara, do Senado, maioria na Câmara, maioria no Senado, provavelmente, muito provavelmente, vão ser maioria também na Suprema Corte, ou seja, pelos próximos 40 anos, pelo menos, essa onda vermelha, essa maré vermelha vai repercutir na história do povo americano, que, como o Luca falou, estava de saco cheio da questão de preços altos. A questão econômica foi um dos pontos muito fortes para essa decisão de voto em Donald Trump e também pela questão de imigração. Lívia, eu como morador dos Estados Unidos há 11 anos tenho que dizer, tá tudo muito caro. Como é que a gente vai comer um fast food, Lívia, pagando $30, Lívia? Aí fica difícil para o seu Marcelo e para o seu Tutinha entender o nosso salário. Não dá, gente. Tá tudo muito caro. Pegar um carro de aplicativo, lanchar fora, a conta de luz, meu Deus do céu. E o americano classe média não sabia disso, ele nunca tinha vivido isso. A taxa aqui de juros era muito, muito baixa, quase que zero. E aí, de repente, ele está vivendo a base de juros altíssimos. O povo ficou infeliz. Vamos ver como o Donald Trump vai resolver isso agora, viu? Volto com você aí no estúdio. É tudo uma questão de perspectiva, viu? Sei que a vida não está fácil aí, mas vem aqui para o Brasil. Vem aqui para o Brasil. Obrigada, Eliseu.